Olá, boa tarde. Sou Augusto Tenório, repórter da coluna do Paulo Capelli, aqui no Metrópolis. E hoje comigo, o líder do governo no Congresso, senador pelo Amapá, Rondolfo Rodrigues. É um prazer estar com você hoje aqui, Rondolfo. Augusto, é uma satisfação toda minha estar com você e com todos que assistem a Metrópolis. Muito obrigado. Senador, eu acho que a gente pode começar aqui falando sobre esse assunto que está super quente, que é esse pacote de corte de gastos que o governo conseguiu aprovar, né, finalmente, e que já começa a dar um pouco de resposta também no dólar. Queria entender contigo como é que foi esse processo entre o governo apresentar esse pacote, gerar toda aquela reação e depois essa dura negociação no Congresso e saber a sua avaliação sobre o resultado que saiu e também sobre os projetos que acabaram ficando para 2025, que mexe ali com os militares, né, essa questão que são assuntos mais de interesse do governo. Bom, primeiro eu acho que é um feito o resultado que entregamos. Em 2 semanas foi apresentado e foi aprovada uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinária, que todos, você lembra, quando foi apresentado, todos no Congresso Nacional e todos que acompanham o Congresso Nacional consideravam que era impossível a aprovação. Nós, inclusive, ainda há pouco, na confraternização com o presidente, disse: o senhor nos pediu algo que outros diziam que era impossível. Nós fomos lá e fizemos, porque o Congresso Nacional compreendeu que era necessário e fundamental essas medidas para o Brasil. Este é um governo que tem por compromisso a responsabilidade fiscal para o equilíbrio das contas públicas para se alcançar a responsabilidade social. E isso tem sido executado e cumprido pelo conjunto dos números que nós temos. Veja, nós estamos mais próximos, em 10 anos, nós nunca estivemos tão próximos de superávit. Nós tivemos quase 8, 10 anos aí de déficit fiscal. Nós herdamos um governo que nos deixou um rombo de mais de 300 bilhões aí para nós darmos conta. Nós herdamos uma das piores relações de dívidas-PIBs dos últimos anos. E tudo isso, além de tudo isso, uma dívida de precatórios que foi deixada para que o nosso governo a resolvesse. Mesmo com tudo isso, nós não reclamamos, estamos dando conta e apresentamos esse conjunto de medidas necessárias a fazer o equilíbrio das contas públicas. E eu diria que esse dezembro foi igual o jogo do Flamengo e decisão de Libertadores. Começamos perdendo, mas estamos terminando com o jogo virado. Líder, ainda sobre o pacote, né? Você teve esse compromisso, claro, o líder Guimarães, o líder Jacques, mas houve muita resistência até no próprio PT, que acabou dando votos contrários, né? Alguns nomes do PT deram votos contrários na Câmara. Como é que você avalia essa posição do partido e essa resistência a um pacote de projetos que foi encaminhado pelo próprio Executivo? Eu acho que é natural, é uma opção. Eu acho que é a opção equivocada, porque nós não estamos em uma quadra política simples. Nós estamos em uma quadra política que o desafio maior é a defesa da democracia. E não se defende a democracia sem garantir para as pessoas a tranquilidade nas suas casas, de ter inflação sob controle e de conjugar isso com os outros números que já estamos conjugando. Nós estamos com quase 7% de crescimento econômico em 2 anos. O Brasil, há pelo menos 12 anos, não crescia como está crescendo. Nós estamos com desemprego no menor nível dos últimos 10 anos, 6,1%, caminhando para uma circunstância de pleno emprego. Nós não podemos nos descuidar sobre o controle da inflação. Então, o controle da inflação se faz somente com a receita, com responsabilidade fiscal. Eu entendo os companheiros de partidos do nosso campo, do campo democrático popular, que votaram contra. Entendo, só que eu acho um grave equívoco, porque nós não estamos em uma quadra simples. Nós precisamos dar sinais de controle da economia para a sociedade compreender isso, para continuar sustentando e defendendo o nosso projeto. Mas a maioria dos partidos do nosso campo compreenderam, a maioria dos colegas parlamentares dos partidos do nosso campo compreenderam a necessidade que temos. E é por conta disso que conseguimos aprovar com ampla maioria as medidas nas 2 casas do Congresso Nacional. Se a totalidade, 90% dos nossos companheiros não tivessem entendido isso, a gente não teria os votos necessários para aprovação. Deve vetar alguma coisa? Não, né? Vai manter o texto? Não, teve um compromisso do presidente da República que foi assumido em relação
um dispositivo sobre o projeto de lei ordinária relativo ao BPC para assegurar que as pessoas, sobretudo as pessoas com síndrome de Down, as pessoas que têm algum tipo de transtorno que pudesse ser interpretado, que não iriam receber o benefício de prestação continuada, possam continuar recebendo. Então, tem um dispositivo que foi separado com emenda de redação no Senado, que deve ser um dispositivo a ser vetado, mas o restante das matérias serão sancionadas. Então, só essa partezinha da síndrome de Down. Esta parte para assegurar aquelas pessoas que, com razão, reclamaram, sobretudo no Senado, que tenham seus direitos assegurados. Foi um compromisso assumido pelas lideranças do governo no Senado e foi um acordo construído também para que pudéssemos obter os votos necessários à aprovação. Perfeito. Senador, agora vamos entrar numa pauta que o senhor apresentou, não é? Foi aquele projeto para mudar o método de votação para o Senado. Hoje, quando a eleição é para 2 senadores, nós escolhemos 2 senadores e os 2 mais votados são eleitos. Pelo seu projeto, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, a gente só votaria para um e aí, ainda assim, os 2 mais votados seriam eleitos. Queria que o senhor comentasse o porquê de apresentá-lo. Augusto, a democracia moderna tem alguns documentos fundantes dela. Um deles, todos que conhecem a teoria política o conhecem, que é um livro da Fundação dos Estados Unidos da América chamado Os Federalistas. Lá estava estabelecido um princípio chamado One Man, One Vote. Um homem, um voto. É esse o princípio. Nos Estados Unidos, nós temos também um parlamento bicameral, como nós temos aqui no Brasil. Na Argentina também tem. Lá, nas eleições para o parlamento americano, para o parlamento argentino, então, cada um dos cidadãos tem direito a ter um voto para o Senado. A modificação de ter 2 votos é uma invenção, uma jabuticaba brasileira que nós criamos aqui. A ideia é garantir a coerência do princípio das eleições para parlamentos bicamerais, para os senados de outras nações que têm parlamentos bicamerais, para com o nosso. Nós recolhemos o projeto em seguida porque tem um debate que nós vamos travar no ano que vem, que é o debate do Código Eleitoral, que está sob a relatoria do senador Marcelo Castro, e esse é o ambiente mais adequado para esse debate ser trazido. Não é nada mais, nada menos que isso. É restaurar o critério que deu fundação à nossa democracia. Cada homem, um voto. E igualar, como é em outras democracias, como na democracia americana. Lá tem eleição para o Senado e cada cidadão tem direito a um voto para o Senado, e não direito a 2. É esse debate, mas não há problema em relação a isso. Estamos à disposição para voltar a esse debate ano que vem. Isso deverá ser enfrentado no âmbito do Código Eleitoral. Eu acho que é um debate que temos que travar para aperfeiçoar a nossa democracia. Algumas lideranças na direita apontaram que poderia se tratar de um casuísmo, visando que, na avaliação dessas lideranças de direita e algumas da esquerda com quem a gente conversa, a direita ela está, digamos assim, melhor organizada ou preparada para a disputa eleitoral para o Senado em 2026. Eu queria saber se você concorda com essa análise e se eles acham isso, eles devem apoiar o nosso projeto. Porque é um projeto para fortalecer o voto de opinião. O voto de quem tem posição. O voto ao Senado, a política é feita por posições que se assumem, seja de direita, de esquerda, de centro-esquerda. Eu acho um conforto indevido ficar sem tomada de posições na política. Então, se de fato é essa a preocupação que tem, então a coerência é o apoio a debates como esse. Eu acho que esse é um debate a ser travado. Não, mais importante, eu acho que nós temos muito que debater na reforma do Código Eleitoral, temos muitas medidas para debater no ano que vem. Esse eu acho que não é nem o debate mais importante, mas é um debate que tem que ser travado, e aqueles que têm posição política, eu acho que devem apoiar essa iniciativa, porque é uma iniciativa para fortalecer quem tem posição política. O que mais, líder, na sua avaliação, deveria entrar em discussão para essa reforma eleitoral? Olha, eu acho que nós temos que modernizar. O nosso Código Eleitoral é de 1965. Nós temos que, eu acho que, fazermos as adequações necessárias. Eu, particularmente, acho que a figura do suplente de senador era uma figura que deveria ser substituído ao invés de ter suplente na chapa, ao invés de chapa, ser como a eleição para deputado federal.
Na ausência do primeiro, o terceiro assume. Mesmo Na que seja ausência de do outro partido segundo, ou de... mas seja de outro partido. Eu acho que a suplência de senador é algo que cria uma distorção. Via de regra, nós acabamos tendo uma composição parlamentar por cidadãos ou cidadãs que advêm ao Senado sem os votos devidos para estar ao Senado. Então, eu acho que esse era um outro debate a ser travado, né? Eu acho que nós temos, em linhas gerais, modernizar o nosso Código Eleitoral, que, como eu já disse, é um Código Eleitoral de um período analógico. Nós estamos em outros tempos. Perfeito. Ainda sobre 2026, agora falando do seu estado, né? O senhor pretende ser candidato à reeleição, concorrer ao governo? O que é que ele está... Eu acho que a grande disputa de 2026, nós temos duas grandes disputas em 2026. A presidência da República e a disputa do Senado. Sobretudo, nós estamos em uma quadra histórica, Augusto. Uma quadra histórica de ascensão de movimentos mobilizados pelo ódio. Lamentavelmente, sobretudo aqui no Brasil, o ódio acabou sendo transformado em um instrumento da política. Isso fez ascender no Brasil e no mundo movimentos neofascistas, que não são movimentos da política, são movimentos que renegam a política e que tentam destruir a democracia. A democracia é um regime político que é avesso ao ódio e é avesso ao neofascismo. Por isso que o neofascismo busca destruir a política e destruir a democracia. Esse debate está em curso no mundo. Nós temos a ascensão do trumpismo nos Estados Unidos, nós temos a ascensão de movimentos xenófobos e movimentos extremistas na Alemanha. Nós temos uma instabilidade global em que o Brasil foi colocado no centro disso nos últimos 8, 10 anos, pelo menos nessa quadra histórica. A quadra histórica não se encerra em 2026. A quadra histórica tem continuidade. Então, por isso que eles almejam a eleição para o Senado, porque querem manter a instabilidade. Aqueles mesmos que tentaram dar um golpe em 8 de janeiro de 2023 querem continuar o desmonte das estruturas do Estado Democrático de Direito. E o fazem por dentro das estruturas do Estado Democrático de Direito. Como fez Hitler em 1933. Hitler ascendeu ao poder político em 1933 pelo voto. Então, a característica desses movimentos é a mesma. Por isso que a eleição para o Senado vai ser uma eleição central, vai ser um debate central a ser travado. Então, acho que é a disputa que o nosso tempo exige para 2026. A disputa da presidência da República e a disputa da eleição para o Senado. Então, o senhor pretende ser candidato à reeleição para o Senado, né? Essa é a tarefa que eu acho que está colocada. Se no campo da democracia nomes melhores colocados estiverem, assim, eu sou o primeiro a apontar para. Mas, nesse momento, eu acho que o nosso nome é o que está em melhores condições para travar essa disputa. Quando o senhor avalia que a direita está com esse foco no Senado, é também visando, na sua avaliação, um possível quórum para impeachment de ministro do STF? O senhor acha que... Eu acho que, em especial, eles estão pensando nisso. Porque eles querem, com isso... E eu não digo que é a direita. Eu acho que eles têm que sempre diferenciar. Não é problema ser de direita. Há colegas de direita, há colegas liberais que são democratas e merecem o nosso respeito, estão na mesma trincheira nossa de defesa da democracia. O que eu falo é daqueles movimentos que querem a ruptura da ordem democrática. Estes querem, por exemplo, o Senado, deste ponto de vista, com um objetivo específico. Eles querem, a partir do Senado, desarticular e desestabilizar a ordem democrática. O objetivo claro e proclamado deles é esse, e buscar também anistia para os crimes que cometeram contra a ordem democrática. Randolph, voltando um pouco agora para pacote de gastos, que também mexe com reeleição, há muita gente no governo que aponta que a votação dessa primeira parte do pacote, que mexe com o BPC, mexe com o salário mínimo, e deixar para depois aquela questão da revisão dos militares e outros benefícios, né, que acho que a população, em maioria, é contra, poderia ser uma dificuldade para o governo Lula no ano que vem, principalmente porque é um ano pré-eleitoral, né? O presidente já vai começar a tratar das alianças e pavimentar seu caminho para tentar a reeleição. Você acha que esse fatiamento pode atrapalhar o governo ano que vem, e se foi uma armadilha do Congresso ou foi um erro de avaliação do governo?
Não, primeiro é o seguinte, nós não deixamos nada para trás. O presidente da República fez um pronunciamento, ainda no dia de hoje, acompanhado do ministro Haddad, do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, deixando bem claro duas coisas. Primeiro, o compromisso com a responsabilidade fiscal. Depois, o respeito à independência e à autonomia do Banco Central. E terceiro, deixando claro que quaisquer medidas que ainda necessitem serem apreciadas pelo Congresso, não titubeará em tomar as medidas para garantir a estabilidade econômica, o equilíbrio das contas públicas e, ao mesmo tempo, garantir que a inflação fique dentro do centro da meta. Então, o pronunciamento do presidente foi claro neste sentido. Então, as medidas que foram encaminhadas foram as possíveis de serem encaminhadas nesse momento. E não foi somente BPC ou salário mínimo. É importante se dizer em relação ao salário mínimo o seguinte: o que nós fizemos com o salário mínimo foi deixá-lo dentro dos limites do arcabouço. Nós vamos continuar a política de valorização do salário mínimo. No primeiro ano do governo do presidente Lula, o salário mínimo cresceu 6%. É importante dizer que entre os governos de Michel Temer e Bolsonaro, o reajuste do salário mínimo foi de 0%. O poder de compra melhorou em 6% no primeiro ano e vai continuar melhorando. Não vai ter ano que não tenha a recuperação do poder de compra do salário mínimo. Isso em relação ao salário mínimo. Em relação ao benefício de prestação continuada, a medida visava um objetivo: combater fraudes, para garantir que cada vez pessoas que mais precisam possam ter acesso ao benefício de prestação continuada e aos programas sociais. Mas não foi só isso que nós aprovamos no Congresso. Nós aprovamos uma regra, por exemplo, na proposta, agora, emenda constitucional número 135, que impede novas isenções tributárias em momento de déficit fiscal. Essa é uma medida central para também fazermos o equilíbrio das contas públicas. E tem medidas que nós vamos... O tempo não deu, né? Estou falando aqui com você quase próximo da véspera de Natal. Foram 2 semanas de trabalho contínuo no Congresso Nacional. Você acompanhou muito bem. 2 semanas trabalhando de segunda a sexta-feira. Ainda ontem, na madrugada de hoje, estávamos votando temas ainda no Senado. Começamos o dia de hoje às 10 horas, terminando de votar temas. Nós fizemos a promulgação da emenda constitucional de 135 às 13 horas do dia de hoje. Então, não deu tempo para votar outras medidas. Mas tem, por exemplo, o PL relativo aos militares, que nós vamos enfrentar logo a partir de fevereiro. Tem novas medidas, tem um tema que tem que ser enfrentado, que são os chamados supersalários. Tem 2 propostas do Congresso Nacional sobre isso. Vamos ao enfrentamento e ao debate em relação a essas medidas. Então, o que tiver de medida para ser tratada, para ser enfrentada, para garantir equilíbrio das contas, porque só com o equilíbrio das contas é que a inflação fica dentro do centro da meta. E a melhor política salarial, a melhor política de bem-estar, a melhor política social que pode se ter para o povo é a inflação sob controle. E Luiz Inácio Lula da Silva, filho de Dona Lindu, como ninguém, tem consciência disso. Líder, isenção do imposto de renda para até R$5.000, né? Vai entrar nessa pauta do ano que vem também? É prioridade? É uma das prioridades, a reforma da renda. Veja, olha esse feito, Augusto. Nós conseguimos, depois de 60 anos, aprovar uma emenda constitucional sobre a reforma tributária. Não satisfeitos somente com isso, nós aprovamos também uma lei complementar no primeiro ano após essa emenda constitucional ser promulgada. E nós temos que concluir a reforma tributária. A última medida necessária para a reforma tributária é a reforma da renda, né? Nós vamos apresentar o projeto de reforma da renda no ano que vem e ela vai caminhar junto com as medidas de ajuste das contas públicas. Então, para deixar claro, nós queremos a reforma da renda, mas queremos que ela dialogue e caminhe junto com a estabilidade fiscal que o país necessita. Perfeitamente. Agora, pensando também em 2025, há uma expectativa de reforma ministerial. O senhor, claro, né, a gente sabe que a decisão final é do presidente Lula sobre quem vai para onde, quem sai, quem fica. Mas o senhor acha que é necessária essa rearrumação em 2025, pensando já na aliança 2026? Olha, o presidente sabe que o presidente não está preocupado com isso, o presidente não cogita isso, o presidente nunca viu o presidente falar sobre isso. É óbvio que nenhum ministério continua incólume, de nenhum governo continua da mesma forma que começou, né? Por uma circunstância, por um ajuste ou outro. Mas não está pautado. Eu acho que todos os partidos da coalizão de governo estão muito bem contemplados
na esplanada dos ministérios. Não está faltando espaço para ninguém. O União Brasil está contemplado com 3 ministérios, o MDB tem 3 ministérios, o PSD tem 3 ministérios, os progressistas têm participação na esplanada, os republicanos têm participação na esplanada dos ministérios. Então, ninguém está faltando, né? Eventualmente, nunca, aí é mais um diagnóstico do que uma opinião. Eventualmente, é raro, aliás, não se tem notícia de um ministério que começou em qualquer governo que ele tenha terminado, né? Mas isso não é algo que está na agenda, está para ser tratado nesse momento. Agora eu vou reverter a lógica, Por né? favor. Que a gente fala muito de como, às vezes, o Centrão quer mais. O Centrão pede mais um ministério, o Centrão pede uma diretoria de uma estatal, pede uma Codevasf, pede uma... Enfim, sabemos de como funciona. Mas eu queria também a sua avaliação, enquanto líder, o Centrão está entregando o que lhe é cabido, dada essa representação na esplanada? O Congresso está entregando. A maior prova que eu estou falando aqui com você, prestando contas, sendo líder no Congresso de um governo que pediu em 2 semanas uma emenda constitucional, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinária, e o Congresso entregou. Eu estou aqui falando com você eu acho, não há precedente de entrega tão rápida de uma necessidade para o Brasil e de projetos tão complexos como esse, como está sendo entregue agora. E em prazo recorde. Nós apresentamos há 2 semanas um conjunto de medidas de ajuste fiscal. Em 2 semanas, trabalhando de segunda a sexta, quase de domingo a domingo, o Congresso fez a entrega das medidas. Então, não posso reclamar em relação a isso, né? O que foi pedido para ser, obviamente, com alterações, ajustes, mas eu acho que ficou patente o compromisso do Congresso Nacional com a agenda de ajuste das contas públicas que o governo apresentou. Perfeito. Líder, você quer complementar com alguma coisa que eu não perguntei? Sempre à sua disposição. Então, a última pergunta, então. Fique à vontade. O governo vai apoiar a reforma eleitoral, essa discussão para o ano que vem? Não está na agenda do governo o debate. É algo que está prioritariamente na agenda do Congresso, né? Mas eu acho que é algo que tem que ser debatido. Tem que ser debatido, tem que ser tratado. Tem temas como coincidência de eleições, como essas medidas em relação ao Senado, né, que aqui expusemos e debatemos, que eu acho que tem que ser objeto de debate. Não é prioridade. Quais são as nossas prioridades para o ano que vem? Primeiro, a reforma da renda para fazer... Este é um dos países mais desiguais do mundo. É um dos 10 países mais desiguais do mundo. Um dos desafios históricos que temos é garantir que aqueles que têm menos possam pagar menos ou não pagar. E os que têm mais e nunca pagaram possam, pela primeira vez na história do país, serem colocados nas faixas da contribuição que eles têm que dar para a nação. Isso é uma reforma de equidade, é uma reforma que dá igualdade, que tem o signo desse governo, de construção e garantia de igualdade social para o país. Então, eu diria que essa é uma das reformas prioritárias. Nós temos que ficar medindo o pulso das contas públicas para garantir o equilíbrio necessário para não termos crises cambiais novamente e também para não perdermos o foco da inflação dentro do centro da meta. Então, vamos ficar também percebendo e analisando os momentos que temos que debater em relação a isso. Nós temos que fortalecer a nossa democracia. Então, por isso, a proposta de emenda constitucional dos militares é um dos temas que é necessário avançar e ser debatido lá no Congresso Nacional. Então, as diretrizes e prioridades para o Congresso são basicamente essas medidas. A troca do comando na Câmara e no Senado com, provavelmente, Hugo Mota e Davi Alcolumbre não muda muito o jogo do governo no Você Congresso. diria, provavelmente, eu diria que é algo já pacificado, né? Tanto a eleição vai ser quase aclamação, do deputado, né? Será quase aclamação, tanto a eleição do deputado Hugo Mota quanto do meu colega senador pela Amapá, do senador Davi Alcolumbre. Então, eu acho que é algo que já está pacificado com a maioria dos partidos. Não, eu acho assim que nós não temos o que nos queixar da relação que tivemos com o deputado Arthur Lira e da relação que tivemos com o presidente Rodrigo Pacheco. Mas o governo tem uma relação, e as lideranças do governo têm, de igual forma, uma relação também muito próxima com os novos 2 presidentes da Câmara e do Senado,
que iniciarão a partir do próximo dia 3 de fevereiro. O senador Davi Alcolumbre, em particular, para nós do Amapá, é uma razão de muito orgulho. Nós temos, mais uma vez, um amapaense na presidência do Congresso Nacional. Senador, pergunta bem... Fique à vontade. Lira e Pacheco são ministeriáveis? Tem perfil de ministros? Não estou dizendo que eles serão ou que estão cogitados, mas o perfil deles. Olha, eu acho que eles comporiam bem qualquer governo, mas isso não está sendo debatido, isso não está sendo cogitado, isso não é debate que tenha sido travado, suscitado, destacado nesse momento. Mas ambos, e eu falo em particular também pelo presidente Rodrigo Pacheco, com quem tive relação tão próxima. O presidente Pacheco, além de um excelente político, é um notável jurista e um dos quadros mais competentes da República. Um dos quadros mais competentes da República e que eu não tenho dúvida que o quadro como o presidente Pacheco, por onde ele passar, ele vai dar uma enorme contribuição ao Brasil, como deu na presidência do Congresso Nacional. Então, mas não tem sido debatido e nem tem sido cogitado, não foi em momento nenhum tratado tema dessa natureza pelo presidente para conosco. Perfeito. O senhor quer comentar alguma coisa que eu não perguntei? À sua vontade, à disposição e à vontade, Augusto. Perfeito. Então, muito obrigado por nos acompanhar. Essa foi a entrevista com o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, líder do governo no Congresso. Obrigado, Augusto. Abençoado Natal, feliz Ano Novo. O senhor também, feliz Ano Para Novo. você e para todos que estão nos assistindo.